Boa tarde, pessoal, tudo bem? Mais uma live, mais um momento aí para fazer uma conversa, um bate-papo aí sobre tecnologia, cloud, futuro e estratégia. Essa é mais uma edição do Duotalks, nosso terceiro encontro, terceira semana que a gente tem feito esse movimento aqui de conexão e de troca de experiências. Mais uma vez, estou contando com a participação aqui do meu amigo Danilo, da LGTI, lá de Ribeirão Preto. Então, nós temos uma dobradinha de novo, Ativo e LGTI. Eu sou o Fábio, estou falando aqui de Novo Hamburgo, e Danilo falando lá de Ribeirão Preto. Danilo, passo a bola aí para a tua saudação inicial, e aí a gente segue com a nossa conversa. Obrigado, Fábio. Sou Danilo Garcia, sou aqui da LGTI de Ribeirão Preto, de novo um sotaque um pouco diferente dos meus amigos gaúchos. Obrigado, pessoal, obrigado, clientes, obrigado, parceiros e até o time, uma boa parte do time da LGTI, eu sei que está assistindo a gente aqui também, o time da Ativo, e muito obrigado pela confiança e esse tempinho na agenda de vocês para o nosso bate-papo. Legal. A gente tem uma proposição um pouquinho diferente hoje, né? Nós escapamos um pouco daquela nossa tendência das últimas semanas aí de passar conteúdo técnico, e a gente resolveu falar um pouquinho sobre cloud, tecnologia e futuro de uma maneira mais ampla, né? De tentar interpretar um pouco esse fenômeno e tentar ajudar a desmistificar um pouco alguns aspectos no entorno desses temas, né? Justamente nesse momento tão interessante, né, que todo mundo está vivenciando, né? Eu costumo dizer que nós, até pouco tempo atrás, até o início desse ano, quando a gente falava sobre transformação digital, nuvem, a gente usava sempre aquelas expressões de tá tudo muito rápido, mudando muito, essa dinâmica de mercado, o mundo VUCA, né, que é uma expressão aí cunhada recentemente desse mundo que é volátil, incerto, complexo, ambíguo. E quando a gente se depara com o movimento que a gente está vivendo agora, na realidade, o passado recente faz parecer um mar calmo, né? Como se até o ano passado a gente não tinha a menor ideia, né, do impacto, né, de uma crise global, de uma pandemia como essa que está acontecendo. A gente vem defendendo, né, já há alguns anos essa necessidade de transformar, de modernizar, de migrar os ambientes para um ambiente mais baseado em serviços, nuvem, sair daquele modelo tradicional de tecnologia para um modelo mais moderno, e parece que de uma hora para outra fomos catapultados para uma realidade nova, e aí as áreas de TI, né, o ambiente de TI das organizações precisou mudar violentamente, né, e com uma velocidade gigante, né? Então, Danilo, para começar a nossa conversa, como é que está a percepção tua aí de você sobre esse momento, né, sobre o que aconteceu nesse período de pandemia que a gente está vivendo? Tá, muito legal, Fábio, essa pergunta aqui a percepção nossa eu vou falar uma percepção da LGTI, depois eu até posso partir para uma percepção do que eu venho conversando com amigos, com família e tudo mais. Mas uma percepção da LGTI é que o home office melhorou muito a nossa produtividade. A gente teve uma reunião geral na sexta-feira da semana passada e, curiosamente, eu até coloquei uma pesquisa nessa reunião, perguntando se tem melhorado, se tem piorado, se não mudou nada, como o time tem se sentido. E a resposta, posso até compartilhar depois, mas a resposta foi unânime que a percepção melhorou muito, tá? Então, a gente tem tido bons resultados com relação a isso, com relação à LGTI, com relação aos nossos negócios. O bate-papo que eu tive principalmente, por exemplo, com família, minha irmã é advogada, e ela comentou até como as coisas no Tribunal de Justiça estão andando mais rápido. Ela comentou lá que milhares de processos eram julgados semanalmente, agora a produtividade, inclusive, aumentou, os prazos estão sendo mais rápidos, o retorno está sendo mais rápido. Então, isso tem sido muito interessante para a gente. Eu queria até aproveitar, Fábio, eu pedi para a Mayara nos ajudar com relação a isso, e gostaria de colocar aqui não sei se é no chat, alguma figura, alguma coisa que a gente consegue colocar,
Mas eu gostaria de colocar aqui uma pesquisinha uma pesquisa de vocês, que eu gostaria que todos respondessem, que é basicamente como é que está o seu home office. E no final, a gente eu quero mostrar isso aqui, o resultado para vocês, mas por favor, se der para colocar o link, não sei se é um QR Code ou link, eu queria que o pessoal respondesse até para a gente pegar um termômetro aqui da reunião. A gente, antes de começar a live, estava com 100 e poucas pessoas, agora eu não sei, mas a gente pegar aí é um sentimento já de uma galera legal, que eu acho que faz sentido a gente também ter e saber de vocês, como está o teu home office? Melhor, pior, ou nada e tudo mais. O link está publicado, Danilo, no chat, tá? Então as pessoas que puderem, a gente pede para fazer essa participação rápida aqui, para a gente fazer essa medição aí durante a nossa conversa. Tá. Eu tenho visto o mercado fazer muito isso, né, Fábio? Eu não sei se como que está lá na Nativo, se está melhor a percepção, se vocês pensam em voltar pós liberação, voltar para o escritório ou não, se vocês vão continuar de casa, como é que vocês têm pensado? Então, a nossa expectativa também, a nossa experiência, né, com o home office, ela tem sido bastante positiva. A gente está praticamente há 70 dias praticamente em modo home office, né? E ter essa percepção de proximidade, essa percepção de produtividade positiva também, tá, Danilo? Numa primeira avaliação nossa, né? Eu acho que por mais distante que nós estejamos, a gente nunca esteve tão próximo, né? Assim, por mais isolado que nós estamos, a gente nunca interagiu tanto, né, internamente, até por força da necessidade desse novo momento, né? Não, legal, Fábio. Tem uma que eu queria mostrar também, acho que está aí no teu PPT, teve uma criança que isso daí, olha o futuro onde está chegando, uma criança que ela escreveu uma cartinha para o Papai Noel, e nessa cartinha ela colocar lá, opa, Papai Noel, legal, eu gostaria de pedir aqui, o meu presente será, e colocou, ela copiou, escreveu ali um link da Amazon. Isso é assim, cara, olha, esse daí é o teu usuário, entendeu? Esse daí é o teu, para quem é CIO, gerente de TI aqui na live, esse daí é o teu usuário. O cara, ele quer coisas online. Ou o teu cliente, como é que está o teu cliente? Ele tem acesso online de vocês? Como é que vocês estão, como é que é o produto? Como é que, não só o produto, eu tenho visitado alguns, conversado, né, não é nem visitado, conversado com alguns clientes nossos, principalmente banco, tem um grande banco em São Paulo, que ele falou, Danilo, eu não vou receber nenhuma visita aqui de fornecedor até 31 de dezembro. Isso é uma determinação, compliance do banco. A gente não pode receber. Mesmo que volte tudo ao normal, a gente não vai poder receber. Então, e a XP, olha aí, a XP anuncia um home office, está aí nesse slide, Fábio. Peraí que eu já estou voltando aqui. A XP anunciou um home office até dezembro também. E ela está repensando o que vai fazer com os escritórios dela. Se dá para mudar em algum conceito, mais para receber cliente e tudo mais. A gente aqui na LGTI também, acabamos de pegar um pouco mais de meia laje ali no Shopping Iguatemi, um prédio, e estamos repensando, peraí, vai precisar desse mesão mesmo, com 5 pessoas de cada lado? Será que dá para fazer alguma coisa mais conceito, um café, onde você vai, bate um papo rápido e trabalha de casa, já que, visto que é mais produtivo, a gente tem medido isso. Será que isso vai perdurar? É mais produtivo agora, mas daqui a um ano, será que a gente continua também produtivo? São alguns desafios que a gente tem nos perguntado aqui, tá? Então, a gente tem muitas respostas ainda, muitas perguntas, precisamos de respostas para o futuro. Então, a gente colocou o cara em home office. Colocamos. Demos o laptop para o cara foi para casa. Ou seja, demos um prego e um martelo para ele trabalhar de casa. Agora, a gente precisa entregar para ele uma caixa de ferramenta para ele poder produzir mais. Será que ele não precisa de um monitor extra, além do laptop dele? Porque lá na LGTI ele tinha. Será que a cadeira dele é confortável? Será que a empresa vai ter que dar uma cadeira, emprestar, ajudar a comprar? Ergonomia? Como é que a gente vai tratar tudo isso? Então, são assuntos que a gente está na nossa pauta. Então, acredito que está na pauta de muitos CEOs aí, dos clientes nossos, quem está nos ouvindo,
para a gente tentar resolver todas essas questões. Eu acabei de ver essa matéria que eu também coloquei aí um recorte, não está com a data aqui, mas ela é super recente, se não me engano é da semana retrasada, da Forbes essa matéria também. Eles estão esperando o maior cyberataque da história nos próximos 6 meses, ou seja, pior que o WannaCry. O que será que é isso, entendeu? E por que isso? Aí na matéria, depois se puder mandar o link também, Fábio, para o pessoal, mas na matéria eles falam sobre, cara, o porquê disso, o que eles comparam um monte de janelas abertas versus um bunker com uma porta só, ou seja, o pessoal que foi para casa, está acessando através de VPN, está com o computador do filho que usa para baixar jogo, e isso tudo são desafios que a gente espera enfrentar e ter algumas respostas dessa num curto prazo. Então, segue uma provocação aí também para você e para os nossos clientes. Não, é interessante, Danilo, porque quando a gente, nos últimos meses, né, a gente vinha percebendo esse movimento, né, das organizações, quem já vinha, né, numa cultura de transformação digital e numa cultura digital mais acelerada, superou ou está superando esse desafio agora durante a pandemia de uma maneira mais fácil, né? A gente acompanhou, por exemplo, muitos clientes já vinham utilizando Teams, ferramentas de colaboração, já tinham esses aspectos, esse ferramental na mão, né, dos seus colaboradores mais bem resolvido do que alguns clientes que passaram algumas dificuldades aí para conseguir fazer o setup minimamente dos seus colaboradores em casa. Eu encontrei, Danilo, infelizmente não é assim, Zoom, né, é uma ferramenta super criticada nas últimas semanas, em função das brechas de segurança. Obviamente, nós trabalhamos aqui essencialmente com o Teams da Microsoft, mas só para sinalizar botar em perspectiva, né? Essa aqui é uma matéria do dia 15, né? É uma informação do dia 15 de maio, há 4 dias atrás. Há 4 dias atrás, a valorização de mercado, né, da empresa Zoom, que produz o Zoom, que é uma ferramenta relativamente frágil do ponto de vista de segurança, ela valia mais do que 7 empresas de aviação que estão listadas aqui do lado direito. Quer dizer assim, se não tem nesse slide aqui, Danilo, uma informação mais clara do sinal de o quanto mudou ou do quão rápido mudou o cenário econômico e o quão rápido as empresas precisam partir para esse mundo do digital, né, esse mundo do baseado em informação digital, baseado em informação, ferramentas de colaboração. A gente está, sem dúvida nenhuma, no início de uma era nova, né? E um ponto que eu sempre comento, Danilo, que é uma ilusão a gente imaginar que nós estamos passando por uma crise, como se estivéssemos passando por um túnel, e que em determinado momento do tempo acaba o túnel e voltamos para o normal, né? A realidade que nós tínhamos antes da crise, ela não volta, né? Ela não vai existir uma semana que domingo termina a crise, termina a pandemia do Covid, segunda-feira tudo volta ao normal. Isso não vai mais existir, né? Então as empresas elas precisam se organizar a partir dos seus recursos técnicos, né, das suas estruturas de tecnologia, para enfrentar esse novo normal, esse novo usuário, esse novo conjunto de medidas de segurança. E cultura digital, a cultura de uma organização, você não muda em 30 dias. Né? Então, quem não tinha uma cultura de transformação digital está atrasado, precisa rapidamente correr atrás agora e fazer a sua atualização tecnológica, implementar os recursos tecnológicos que estão amplamente disponíveis hoje para dar resposta a esse novo cenário. Senão a gente não sai do outro lado, né, Danilo? No final das contas, o cliente que não se preparou antes precisou rapidamente se preparar agora, nesses 60 dias, e se ele não se preparar agora, ele vai ter dificuldade ali na frente quando a atividade econômica voltar. Pelo menos é uma percepção nossa aqui dos nossos clientes, do nosso mercado aqui do Sul, Danilo. Isso é um bom ponto, Fábio, porque, assim, isso foi discussão nossa também, do tipo, cara, isso é só mais uma crise, isso daqui a pouco passa e acaba e a gente vai voltar ao normal, a gente vai voltar a crescer. Não, peraí, vamos ser um pouquinho realista aqui. Eu sou um cara super positivo,
Quem me conhece sabe, eu na escola eu tinha apelido de sorriso até no meu colegial todo, porque sempre sorri. Eu tenho sérias dificuldades de ser pessimista, tá? Então eu sou muito otimista e tudo mais. Só que olhando a nova realidade, que isso? A gente nunca viu isso antes. Nunca teve uma. Cara, aconteceu isso há 100 e poucos anos atrás. A gente nunca passou por isso. E agora, com essa enxurrada de tecnologia que a gente tem, cyberataque que a gente fala hoje em dia também. Então, assim, como é que vai ser da agora para frente? Cara, não é só mais uma crise. Não vai ser igual foi 2008. Vai ser um negócio muito diferente. O mundo, eu acredito que vai ser outro, não só o Brasil. O mundo vai ser outro. Será que mais de 90% dos insumos de saúde tem que ser fabricados na China? Será que vai mudar de agora para frente? Ou será que vai continuar sendo assim? Com certeza esse troço vai mudar. E eu vejo assim, como encarar tudo isso. E a hora que eu olho como encarar tudo isso, é o que as empresas já vêm fazendo. Vêm investindo em tecnologia. Tecnologia é o futuro. A hora que a gente olha a própria Microsoft, que atingiu 78 milhões de usuários do Teams, isso aí é um absurdo. A própria Microsoft teve um crescimento gigantesco nos últimos 6 meses, no último ano, ela vem crescendo. E muito desse crescimento é por conta do Azure, da cloud Microsoft. Será que se fosse aquela Microsoft antiga que vendia Windows Office, ela ia crescer agora? Então, assim, por que ela vem crescendo? Por conta desse serviço em nuvem. Então, as empresas elas estão vendo o quê? Eu tenho que trabalhar de qualquer lugar, eu tenho que trabalhar de qualquer device, eu tenho que trabalhar seguro. Então, é uma disrupção que está acontecendo e vai acontecer. E o trabalho vai deixar de ser um local que você vai para uma atividade que você faz durante o tempo que você quiser. Eu não preciso ir lá para o meu escritório trabalhar. É uma atividade que eu posso fazer da fazenda à noite, alguma coisa desse tipo. Então, eu acredito muito. Como a gente nunca viu isso antes, as coisas vão mudar e vão mudar muito, Fábio. Legal, legal. Danilo, eu vou mostrar uma outra tela aqui que eu gosto bastante. É uma imagem que eu tenho disseminado bastante, que para mim ela representa uma construção nossa aqui dos últimos 2 anos, representa muito o sentimento que eu tenho em relação ao mercado quando a gente fala de nuvem, né? Quando a gente fala de jornada para nuvem. E depois eu quero chamar um ponto contigo, que é justamente isso, para a gente discutir um pouquinho essa jornada, né? Mas basicamente o que a gente entende que está acontecendo agora é o seguinte, ó. Tem muitas empresas ainda que usam a lógica do data center local, né? Então, o cliente que tem lá a sua estrutura, o seu CPD, o seu conjunto de servidores, storage, por uma série de razões, isso ainda está dentro de casa, tá? O primeiro movimento que a gente percebe é um movimento de migração, né? De levar esses workloads, né? Esses recursos computacionais para a nuvem, né? Sejam eles os recursos de ambiente de colaboração, né, o Office 365, o e-mail e as ferramentas de colaboração, que é o que a gente chama desse primeiro passo, né, esse passo número 1, seja a migração para a infraestrutura em nuvem, né? Então, levar máquinas virtuais, o banco de dados, o backup, o disaster recovery, ou eventualmente o ambiente inteiro para lá, tá? Essa primeira onda, que eu chamo de onda de migração, é o que a gente está percebendo agora, né? É o momento que estamos vivendo. A gente representou isso nesse gráfico, né, Danilo? Então, a linha azul representa o investimento das empresas, é uma percepção nossa de mercado aqui, o investimento das empresas em hardware, né? E o volume de investimento de hardware nas empresas, ele está diminuindo. As empresas, aos poucos, estão deixando de comprar o seu servidor storage para levar os seus ambientes para a nuvem, né? Então, a gente vê a linha azul diminuindo e a linha laranja subindo, né? Então, à medida que mais empresas trocam o investimento, né, de hardware dentro de casa para serviços de nuvem, a gente vai vendo essa inversão, né? Na nossa leitura, a gente está vivendo essa inversão agora, a gente está muito perto de um cenário em que mais dinheiro vai ser investido em recursos de nuvem do que em recursos de hardware dentro de casa, né? Essa primeira onda que a gente chama aqui, que estimativa nossa, que isso vai ainda, pelo menos uns 4 anos, vai acontecendo. Então a gente brinca, né? Quem não migrou ainda, vai migrar. A dúvida não é se eu vou ou não vou, a dúvida é quando eu vou, e essa
primeira ida, né, essa primeira migração deve acontecer nesse curso dos próximos 4 ou 5 anos. Tá? Mas tem um outro fenômeno silencioso acontecendo, que é a próxima onda, que é a onda de transformação, que efetivamente é quando as empresas capturam o máximo valor de nuvem, que é quando elas migram suas infraestruturas ou seus ambientes para a lógica de serviços, de container, de autoescalabilidade, passam a usar inteligência artificial, serviços cognitivos e efetivamente modernizam os seus ambientes. Tá? O grande objetivo de toda empresa é chegar lá, mas para chegar nessa próxima onda, eu preciso passar pela migração, que é o fenômeno que a gente está percebendo muito aqui na nossa região. Né? Então, o que eu percebo aqui é isso, né, Danilo? Assim, clientes precisando migrar ou desejando migrar, e quem migrou antes da pandemia passou melhor pela crise, ou está passando melhor, porque está com os recursos mais flexíveis, mais dinâmicos, mais leves, né? E muita gente se preocupando com a próxima onda, né? Com a próxima curva que vem um pouco mais aí adiante. Faz sentido isso aí na tua região, Danilo? É algo que aparece aí para vocês também? Tá. Coloquei no mudo aqui, porque home office tem essas coisas. Tá acontecendo uma obra aqui num apartamento vizinho meu. Talvez está atrapalhando a live. Mas, tranquilo, não está atrapalhando, não. Faz super sentido. A hora que eu olho aquela curva descendo de hardware, né? E tem uma explicação lógica. Eu vou te contar um caso de um cliente nosso aqui, um cliente de longa data, uma multinacional, investe muito em hardware e tudo mais, em tecnologia, tem algumas restrições, e ele tem um site principal, ou seja, um data center principal, é onde todo mundo trabalha nesse local, nesse site, e a contingência dele, sabe o que era? Um outro data center, uma réplica desse data center a 20 quilômetros daqui, e além da réplica do data center, um escritório totalmente mobiliado. Aqui ele tem 200 posições, essa contingência tem 80 posições. Totalmente mobiliado, com um computador bonitinho, com as últimas versões, com Windows 10, com segurança, com antivírus, tudo atualizado, um segundo escritório. Então, assim, esse era o plano de DR dele. Opa, se acontecer alguma coisa no data center, eu tenho outro. Se aconteceu uma coisa no prédio aqui, bateu um caminhão aqui, vai precisar interditar o prédio, eu tenho outro. Cara, ele não considerou que o problema poderia estar nas pessoas. Então, como é que ele vai colocar do dia para a noite essas 200 pessoas em casa, com segurança? Não tem como. Se ele não planejou isso antes, se ele não fizer isso antes, ele sofre demais. Então, como é que isso é possível? A única maneira que isso é possível? Cara, você tem que ter mobilidade, trabalhar com ferramentas, com segurança, de preferência isso está numa nuvem, onde você tem uma georredundância. Putz, eu queria duplicar a minha estrutura que está no Brasil para os Estados Unidos ou para a Europa, e isso ser coisa simples de você fazer e atender o teu compliance. Então, como que isso é possível? Por que existe Netflix? Cara, por conta, se não fosse nuvem, não existiria um negócio desse. Então, por que as empresas têm que investir nisso? Porque vai ser a única opção para eles. Vai ser investir em nuvem e se transformar. Quando a gente fala em investir em nuvem, muita gente confunde também de subir isso para um data center, né? Levei para um data center, que eu acredito que é aquela ondinha laranja tua lá. Eu subi isso para um data center, eu estou na nuvem? Não está. Você está num data center. Agora, qual que é a diferença? A diferença é a camada de software. No teu data center, você consegue fazer uma georreplicação, você consegue transformar parte daquilo em serviço, você consegue aquilo que você falou, transformar, ir para container, mudar. Como que a gente faz isso, entendeu? Quais os serviços esse data center está te provendo? Agora, a hora que eu olho o que eles chamam de FANG, eu não sei por que chamam de FANG, o FANG é Facebook, Amazon, Microsoft e Google. Eles colocam o Facebook nessa característica de que são os provedores de nuvem. Então, esses 4 caras são provedores de nuvem. Então, as suas aplicações são assim que funcionam, é dessa maneira que funciona. É distribuído e redesenhado. Então, isso eu vejo acontecer também, Fábio. Eu vejo essa onda de transformação
como uma próxima onda. Talvez tem pouca gente fazendo isso agora. Eu vejo que quem está fazendo tem se saído muito bem. Também aqui da nossa região de Franca, o Magazine Luiza. O Magazine Luiza, as ações deles caíram e voltaram mais forte do que era. Eu não cheguei a ver hoje, mas se não me engano, a ação dele hoje está mais forte que janeiro. Mas, cara, por quê? Porque o cara investe muito em tecnologia. Isso é uma resposta para o mercado, diferente de quem não investe. Será que aquele cara que tinha 500 lojas no Brasil e não tinha um e-commerce, como é que ele sobreviveu? Entendeu? Tinha um grupo grande, agora eles lançaram um e-commerce capenga no ar lá, mas um grupo grande aqui da região também que fez isso. Ele tinha 500 lojas e, de repente, ele foi lá, se viu acuado. Como é que ele vai fazer? Tem que fechar a loja. Não tem e-commerce. Lança um e-commerce de qualquer maneira, bota um WhatsApp lá para ir falando com os clientes dele, mas esse cara, imagina se ele fosse de capital aberto, as ações dele. Então, por isso que eu vejo isso. Quem tem investido, quem está na frente, é quem tem sentido menos e talvez é até quem vai ficar no mercado, tá, Fábio? Perfeito, perfeito. Não, e tem uma questão importante que tu disseste, Danilo, na questão nuvem. Eu vou botar de novo aqui um slide na tela aqui, que é o seguinte, né? A gente está habituado, a gente está nessa área de TI há mais de 20 anos, a gente está habituado a um modelo de tecnologia, um modelo de computação baseado nesse ladinho esquerdo aqui, né? Que é baseado numa capacidade de processamento limitada e centralizada. Então, a empresa contrata os recursos computacionais, né, servidores, storage, com uma determinada capacidade, um número de cores, os seus discos com a capacidade de I/O, quer dizer, a gente está numa redoma de vidro limitada pela quantidade de recurso computacional que a gente colocou dentro dela, né? E para cada necessidade de expansão ou necessidade de ampliação, eu preciso fazer um novo investimento e volto a estar limitado a essa capacidade computacional que eu investi, né? Quando a gente pensa num paradigma de nuvem, a gente está indo para um outro mindset, né? Para uma outra lógica em que eu tenho praticamente uma capacidade de processamento ilimitada e universal. Quer dizer, você pode, em nuvem, tão simples quanto entrar na configuração e mudar a performance do servidor para o dobro de performance, né? Então, assim, para esse cara que tu deste o exemplo que não tinha e-commerce, ele precisou correr de uma forma fantástica para conseguir minimamente subir o ambiente de e-commerce para vender um pouco, né? Para aquele cara que já estava no e-commerce, que já rodava esse ambiente de e-commerce em nuvem, ele viu de uma hora para outra o ambiente dele ser muito mais exigido, porque o volume de e-commerce aumentou na medida que está todo mundo em casa comprando o produto e esperando que receba em casa e não mais buscar na loja, né? Então, esse cara foi lá, é o mesmo fenômeno que acontece no momento de Black Friday, né, Danilo? Assim, o cara vai lá e melhora a performance de máquina para aqueles 3 dias, 4 dias que antecedem a Black Friday, que é onde ele vai ter o pico de uso de recurso, né? Então, essa mudança de mindset, a gente só consegue perceber isso quando a gente sai do modelo baseado em recursos limitados, escassos e centralizados para esse modelo distribuído, flexível, baseado em nuvem, né? E isso dá resposta, Danilo, isso é uma resposta que a gente percebe. Deixa eu passar aqui esse slide. É uma resposta que a gente percebe do mercado em diferentes perspectivas, né? A gente vê assim que essa migração para a nuvem, ela dá respostas às demandas, né, do CEO, que é responder essa incerteza e essa necessidade de inovação. Ela dá respostas para o CIO, né, para reduzir riscos, garantir mais segurança, melhorar a entrega de serviços, garantir que eu posso subir meus ambientes dos usuários, sejam eles onde eles estiverem, né? E, ao mesmo tempo, eles respondem à questão do CFO, né? Quer dizer, que empresa consegue agora, em momento de crise, aprovar um CAPEX, né? Um investimento em hardware, um investimento, até porque logo que estourou a pandemia, nem existia, né, Danilo, assim, recurso computacional para comprar, as empresas tiveram dificuldade de comprar servidores e storage nesse período, porque ninguém tinha para entregar, né, nesse rápido período intenso, né, de necessidade de expansão computacional dentro dos ambientes. Não tinha
não tinha laptop para comprar no mercado, Fábio. Não sei como é que está hoje, mas teve cliente meu que comprou 500 laptop na Casas Bahia. E de repente chegou só 200. E, cara, foi trágico o negócio. E a hora que você fala ali do C-Level, isso eu acredito, extremamente importante, e tem que haver um acordo entre eles. Por quê? Porque não adianta só a TI responder rápido ao mercado também. Então, o que eu quero dizer com isso? Lições aprendidas. Por isso que eu acho que vai mudar demais as coisas. A gente atende uma rede grande aqui da nossa região de supermercados. Não vou falar o nome deles, mas parceiraço meu. Talvez para a próxima live pode ser um dos speakers aqui, mas como cliente, né? Mas eles, o que eles fizeram? A TI conseguiu responder de forma rápida. O e-commerce no ar, o e-commerce já vinha no ar, já estava funcionando, e o e-commerce não sofreu gargalo. Mas sofreu gargalo no quê? Na logística, na entrega de tudo isso. De repente, o volume de pedidos aumentou em 700%. Como é que a gente vai entregar isso, entendeu? E aí eu conversei e aí o prazo de entrega se estendeu demais. Eu conversei com um amigo meu, que mora nos Estados Unidos, e ele falou o seguinte, Danilo, aqui é interessante porque, olha que ideia legal. Um terço dos grandes mercados lá, eles fecharam uma área lá que eles chamam de picking, ou seja, é um terço fechado do supermercado, uma área fechada, que eles atendem o que, cara? Atendem Uber Eats, atendem Rappi, atendem o delivery, não só deles, mas também de aplicativos. Então, esses caras nem cruzam com os clientes dele, ou seja, os supermercados lá estão abertos, porém um terço da loja é fechado e eles colocaram nesse um terço aí bem reduzido toda uma parte de picking, para agilizar esse processo de entrega, de delivery e tudo mais. Então, é uma resposta que é uma mudança de mindset, que não é só da TI, tem que ser uma mudança, igual você colocou ali, realmente, do C-Level, que, cara, tá todo mundo entendendo que o cenário mudou, que agora a gente tem que mudar, a gente usa a tecnologia para isso, porém, as coisas mudaram e a gente precisa adaptar o nosso business. Então, de novo, a LGTI já está pensando no escritório novo. Como é que vocês, clientes que estão aqui na live, como é que vocês estão repensando já o teu business? Porque o fato não vai ser como era. A gente está vendo, de novo, isso nunca aconteceu antes. Então, acreditamos que a mudança vai ser grande. Como é que vocês estão repensando? O C-Level está envolvido nesse pensamento, nessa mudança de cultura? Como é que a gente pode ajudar, a gente como empresa, como fornecedor de tecnologias de vocês? Fica uma provocação também, Fábio. Mas muito, muito bem colocado esse lance do C-Level. Danilo, deixa eu pegar uma pergunta aqui da audiência aqui. Pessoal, fiquem à vontade para postar perguntas aqui, se vocês, para a gente criar uma interação. E eu vou emendar com uma dúvida que eu tenho, que eu quero que tu explore um pouquinho. A pergunta é o seguinte, é anônimo, né? Mas quais são os principais recursos utilizados em nuvem? O que normalmente os teus clientes, os clientes da LGT levaram já para a nuvem? E aí eu quero emendar com uma pergunta, se falou muito nas últimas semanas de ambiente de desktop virtual em Azure, né? Porque justamente nessa necessidade de rapidamente colocar os usuários para trabalhar em casa, como é que eu garanto segurança, os recursos certos, as aplicações atualizadas, o meu ambiente seguro na mão do colaborador que agora está trabalhando, como tu bem disseste, assim, na mesma máquina que o filho joga durante a madrugada, né? Então, fala um pouquinho sobre a percepção dos serviços que os teus clientes usam assim, de uma forma geral e um pouquinho de ambiente de desktop virtual. Tá. Olha, olhando os clientes, nossa, eu acho que eu não tenho nenhum cliente que tem o e-mail on-premises, por exemplo, que não tenha o 365. Eu não me recordo de nenhum cliente, que estou tentando lembrar. Mas não tem nenhum cliente que tem o 365, ou seja, isso daí já é algo superado. E eu fico pensando, já pensou se o cara não tivesse isso? Como é que ele ia habilitar do dia para a noite uma ferramenta como o Teams? Não, Danilo, isso vai no mercado, ele usa... Cara, e o problema de segurança que a gente vem falando, entendeu? Então, a parte de Modern Workplace, isso daí para mim já está superado, está todo mundo na nuvem.
Então, o segundo passo, o que o pessoal normalmente leva para a nuvem, depende muito da workload. O que é workload? A gente vai lá, faz uma análise no data center. Ah, legal, aqui eu tenho um SAP. O que compõe esse SAP? Esse SAP é composto por, normalmente, umas 13, 14 máquinas virtuais. Então, tem o banco de dados, tem isso, tem aquilo outro. Opa, legal, vamos levar o SAP para a nuvem? E aí isso vai para a nuvem, a gente faz uma migração. Muitas coisas viram PaaS, ou seja, a gente contrata como serviço, e muitas coisas continuam assim como IaaS, infraestrutura como serviço. E a gente vai trabalhando workload por workload. Então, aqui na nossa região a gente fala, a gente vai comendo boi aos bifes, tá, Fábio? Então é workload por workload, levando isso para a nuvem. Então eu vejo muito o pessoal utilizando dessa maneira. Então muitas coisas viram PaaS, que é aquela terceira onda de transformação que você fala. Muitas das coisas estão em IaaS, e a maioria massacrante em cima de Modern Workplace. Se me permite um comentário, Fábio, que eu ouvi de um cliente antes de pandemia, eu acho que eu vou comentar o nome, ele não pediu sigilo, não falou nada disso, mas participamos de uma reunião com a TOTS. A TOTS falou o seguinte, olha, por questões de custo, a gente não leva nada para IaaS, a gente só leva para PaaS e SaaS. Para você ter ideia, uma aplicação nossa que a gente entrega para os nossos clientes, elas estavam em IaaS e a gente gastava $30 por cliente por mês. Esse era o custo deles para manter essa aplicação em IaaS. E eles passaram por um processo nessa aplicação, onde eles contrataram um banco de dados as a service, mudaram todo o conceito da aplicação, e hoje eles entregam essa mesma aplicação por $1 por cliente por mês. Ou seja, eles tinham um custo 30 vezes maior, eles reduziram para $1. Então, eu acho que esse é um dos desafios, porque eu ouço muito do tipo, mas comprar hardware é mais barato, mas eu pego aqui e ponho ali. Não é essa pegada que a gente está falando. O que a gente está falando é, o teu software tem que sofrer uma mutação. Ele pode ir, a princípio é melhor. Existe até aquele modelo do lift and shift, né, Fábio? Você pode até comentar isso melhor do que eu, que é levar para a nuvem e depois transformar. Mas esse é o lance. O teu software ele precisa sofrer uma transformação. Está vindo uma enxurrada de startups engolindo o mercado financeiro já foi, cara, devastado. Então vai chegar no teu mercado, vai chegar no mercado do cara que fornece o software para você, que às vezes, eu comprei, mas eu não tenho como mudar, eu pago uma aplicação. Cara, vai chegar no mercado desse cara, vai vir uma startup mais barata. Então, é aí que esse ponto que a gente quer que se tenha atenção e se olhe muito para isso. Se isso está na nuvem, dá para a gente transformar, ok. Se tiver na nuvem, não der para transformar, vai vir uma enxurrada que vai levar esses fornecedores. Legal. Danilo, eu vou conectar essa tua fala com uma pergunta do Leandro, que ele diz o seguinte, né? Além dessa escalabilidade e flexibilidade, quais são os principais retornos financeiros, os savings, né? Onde é que a gente ganha quando eu levo o meu modelo para a nuvem, né? E aí tu disseste bem assim, às vezes a gente está acostumado a escutar esse argumento, mas eu comprar hardware é mais barato, né? Agora, se você realmente colocar na ponta do lápis todo o teu custo de estrutura, de backup, de disaster recovery, de gestão do teu hardware, de manutenção do teu desktop, de garantia de segurança, de risco, de continuidade de negócio, todos os custos envolvidos, né, é muito provável que a conta vai ficar mais barata e bem mais barata em nuvem, especialmente se eu consigo fazer a refatoração das aplicações e modernizar as minhas aplicações. Tá? Esse é o primeiro ponto. Se a gente não faz essa composição geral, comparar o preço, esses dias eu estava numa conversa com um cliente, e aí o cliente dizia o seguinte, Fábio, mas os meus servidores aqui, eu estou usando eles há 8 anos, o mesmo servidor, a mesma história já há 8 anos. Tá? Se eu levar esse ambiente para a nuvem, vai ficar mais caro. Eu digo, tu tem razão. Se a tua comparação é essa, né, recurso da nuvem versus um recurso em casa, escasso, defasado, sem garantia, com risco, sem contingências, sem backup, baixa performance, vai ficar mais caro na nuvem, né? Mas você tem uma série de outros benefícios em nuvem que você não percebe e não tem eles em casa. Então, acho que essa comparação, esse custo da produtividade do usuário, entregar na mão do usuário uma ferramenta de colaboração segura, com
recursos, com formatos de colaboração sem limitações. Tem um comentário que surgiu aqui, né, do Marco. Marco, obrigado pela tua participação aqui. Dizer o seguinte, porra, o Zoom, limite de tempo de 45 minutos para entrar numa call, não faz sentido, né? Você ter uma ferramenta que ela, por si só, ela não é segura, né, o suficiente até pelos incidentes que andaram acontecendo, e com limitações, né, com restrições no uso que impedem, né, uma boa produtividade do usuário. Tá? Eu vou pegar uma outra aqui, Danilo, para pedir para te destrinchar um pouco aqui. Tem uma preocupação grande dos clientes e do mercado em geral, dólar. A gente está com dólar alto, dólar batendo 5,70, 5,90 na semana passada, e a maioria desses recursos em nuvem dolarizados. Né? Como é que tu lida com isso? Como é que tem sido a resposta da LGTI para os clientes que estão preocupados com esse momento? Que diferentes formas de contratação, como é que o cliente pode se proteger minimamente com essas oscilações, Danilo? Tá, isso é até legal. Depois eu quero que vocês comentam também o que estão fazendo na Ativa, até para eu aprender um pouco. E a gente vai ter que aprender a trabalhar com home office, Fábio. Eu estou me vendo na tela aqui, cara, eu engordei demais. Se continuar assim, na próxima live, vou ter que ter um monitor ultra-wide para dar minha cara aqui na tela. Enfim, falando sobre dólar, o que a gente tem visto? Eu vou falar um pouquinho do custo, tá? Realmente, quando a gente compara um servidor dentro de casa versus nuvem, o valor da nuvem é significantemente mais caro, sim. A hora que se coloca na balança um monte de outras coisas, talvez essa conta fique mais equilibrada. Porém, eu ouço falar, não, Danilo, mas eu não preciso de DR, eu não preciso disso tudo que a nuvem me oferece. A conta que eu gosto de fazer, Fábio, muitas vezes é assim, ok, se você for para a nuvem e não se transformar, cara, então não vá. Compra o teu servidor e põe dentro de casa. Fica mais 5 anos aí dentro da tua casa. A ideia de ir para a nuvem é o quê? Existe um estudo do Gartner, onde o pessoal de TI passa 70% do tempo mantendo as luzinhas do data center ali piscando, ou seja, mantendo aquele troço no ar, funcionando. A partir do momento que a gente leva para a nuvem, teoricamente você tem 70% do teu tempo livre, do teu time livre, que você pode usar esse tempo para quê? Para transformar. O que é transformar? Lá na nuvem tem inúmeros, milhares de um marketplace que você pode plugar aquilo na tua cloud ali ou não. Contratei uma câmera que eu coloco ali agora na portaria, não preciso, estou falando aqui na nossa região tem muita usina, tá? Você tem que descer do carro e lá, oi, é o Danilo da LGTI. Ah, tá, vai falar com quem? E aí pega os dados do meu carro. Será que não dá para botar uma... Eu nem sei o que ele faz com aqueles dados todos que ele anota. Pega meu RG, eu fico meio encanado, cada dia eu falo um RG diferente. Ele fica meio encanado, eu fico meio encanado com aquilo. O que ele faz com aquilo? Então, será que não dá para botar uma câmera com reconhecimento de placa que o cara cadastra antes, o Danilo da LG vai vir me visitar, isso já libera automático ou não? Isso traz uma redução de um custo de um cara que tem que ficar lá na portaria, que talvez não é um, são 3, porque são turnos diferentes. Então, eu acredito que a redução não está só na TI. Muitas vezes você vai gastar mais com tecnologia e menos com outra coisa. Agora, o menos com outra coisa, que é onde o departamento de TI e o time tem que enxergar e conectar muito mais no business e trazer isso para o negócio do que esperar isso de um fornecedor. Olha isso, olha aquilo. Quem está fazendo isso tem saído muito na frente dos concorrentes. É isso que eu vejo. Então, de novo, Fábio, muitas vezes a economia não vem só do time de TI. A TI gasta mais. Estou falando do escritório novo da LGTI. Cara, eu prefiro muito mais gastar em tecnologia, não porque eu sou uma empresa de tecnologia, mas muito mais num Wi-Fi decente, num laptop decente, num esquema de cloud, botar os desktops na cloud para ter, do que botar um mármore no meu escritório. Por mim, bota lá um carpetezinho lá de R$30 o metro, e eu vou pegar esse dinheiro e gastar em tecnologia. Muitas empresas que eu vou, não, tem aquela puta sala de reunião, aquelas cadeiras que custaram ali R$8.000 cada uma, e de repente você descobre que o cara não tem AD.
a gente não investe muito aqui. Porra, não investe muito a cadeira que eu estou sentado. É porque, assim, isso fica de reflexão. Você está colocando dinheiro no lugar certo, porque existe muita pressão para diminuir o custo de TI. Mas quanto que você investe? Quanto do teu faturamento você investe? Entendeu? Sim, sim. Acho que me estendi demais, mas eu vou simplificar o do dólar. E quero ouvir para você também, vou te devolver a pergunta. Mas do dólar, ultimamente a gente tem feito o quê? Putz, aumentou demais o meu custo. A gente entra dentro das tenants, olha, opa, saiu máquina com perfil novo, mais barato. Opa, dá para reservar agora por 3 anos, fazer o compromisso de 3 anos e ter 40% de desconto. Opa, tem um monte de coisa aqui, porque isso vai se proliferando, né? Esse HD está ligado e não está taxado em nenhuma máquina. Que isso? Vamos... E a gente tem feito uma higienização nos clientes e a gente tem tido um bom resultado. Um bom resultado em torno de 50% de redução de custo, tá? E aí existem estratégias, a gente estava esperando um posicionamento da Microsoft, o que ainda não houve, mas existem estratégias da LGTI de travar o dólar por 1 ano, e é isso aí a gente vai levar para o mercado ainda, isso está muito no forno, está bem pronto já, mas de travar o valor em dólar, travar o valor em reais e ficar com esse real aí travado por pelo menos aí 1 ano. É isso que a gente tem feito, Fábio. E vocês por aí, tem alguma ação desse tipo? Então, assim, a gente tem trabalhado bastante nisso, tá, Danilo? Assim, é uma demanda latente, de fato, a gente também espera, também está numa expectativa de que venha na Microsoft um cenário de dólar protegido. O último que aconteceu, ele venceu, né? Ele expirou em fevereiro desse ano, então de lá para cá a gente está no dólar flutuante, né? Nós não temos nenhuma campanha da Microsoft, mas a gente está trabalhando em algumas frentes. Uma delas, parecida com essa de vocês aí, de efetivamente olhar para o ambiente do cliente e ver onde é que a gente pode ter otimizações de recurso. E uma das otimizações que a gente geralmente consegue alcançar tem uma modalidade de contratação de Azure que a gente chama de instâncias reservadas, né? Então, para aquele cliente que já migrou para a nuvem, já está com o ambiente em nuvem e já está estabilizado, vamos dizer assim, ele pode migrar do modo pay as you go, pagar pelo que ele consome, para o modo de instância reservada, dependendo do cenário. Isso gera uma economia nas máquinas virtuais do cliente em nuvem de 40%, 50%, 60% de economia naquela máquina virtual que migra para a instância reservada. Esse é um primeiro um pente fino que precisa fazer, e vários clientes nossos já passaram por isso. Não é todo mundo que pode e que deve migrar, mas a gente ajuda no cliente nesse sentido. Tem uma outra coisa, Danilo, que a gente está... Tu lançou um desafio aí de forninho, eu vou lançar uma do lado de cá. A gente está discutindo aqui criar um modelo de seguro, né, uma espécie de seguro contra problemas de consumo de nuvem. Né? Como é que funciona hoje? Hoje o que acontece? Muitas vezes, infelizmente, aconteceu em alguns casos de clientes nossos, que o próprio cliente, por um problema de gestão de nuvem, habilitou recursos a mais ou deixou aberto recursos que não deveriam ter ficado abertos, e no final do mês ele teve uma surpresa no consumo dele. Sei lá, gastava $2.000 por mês e veio a nota de $6.000. Né? Ele gastou 3 vezes mais do que deveria ter gasto. Né? Então, a nossa provocação aqui, a gente está modelando esse negócio, é criar uma espécie de seguro, né? Igual seguro de qualquer coisa que você tem na tua vida. Você não quer usar o seguro, né? Você quer evitar, mas o dia que precisar, você dá graças a Deus de ter pago ele, né, durante um tempo, porque ele vai salvar ali a tua operação. Né? Então, na hipótese de haver, né, uma quebra de segurança ou alguma razão aí que o teu consumo foi nas alturas, a gente quer, com essa modalidade de seguro, proteger o consumo do cliente dentro do que foi contratado. Tá? Então, acho que é uma maneira de trabalhar. Então, instância reservada e seguro são as apostas minhas aqui do lado da Ativo. Muito interessante, Fábio. Muito interessante mesmo. Esse seguro, ele paga um pouquinho por mês ali. Não é que o seguro vai pagar a fatura dele. O seguro garante que ele tem uma trava ou não. Ele é reembolsado. Ou isso não está pronto ainda. Estou só me metendo aqui. Não, a tua provocação ela é boa. São 2 sentidos, tá, Danilo? Assim, o seguro ele pode ter um olhar da fatura para cima ou da fatura para baixo. Está em modelagem ainda. Da fatura para baixo, quer dizer o seguinte: eu quero garantir que o cliente que contratou, por exemplo, determinados recursos e a estimativa de custos é $2.000,
é garantir que ele precisa efetivamente $2.000 de consumo e não 1.500, 1.400. É garantir para ele que ele está usando da melhor forma possível o recurso que ele contratou. E se ele puder economizar, a gente garantir para ele que ele economiza. Tá? Então, fazer o sizing, ajustar essa fatura dele para a realidade atual dele. Isso é difícil de prever hoje, porque a maioria dos casos, quando o cliente compra infraestrutura para colocar dentro de casa, ele compra com folga, né, Danilo? Ele compra, eu vou comprar meu servidor com tantos cores, tanto de memória, porque talvez eu precise disso nos próximos anos. Né? Nuvem é uma lógica diferente. Eu preciso garantir que o cliente paga somente o que ele usa efetivamente, nada mais. Então, essa é uma primeira lógica do seguro. Agora, a segunda lógica, ela é mais ou menos essa. Se o cara contratou $2.000 de consumo de Azure e por alguma razão veio 2.800 por um erro de operação, se a gestão está em nome da ativo, eu quero garantir que o seguro pague essa diferença para ele. Entendi. Entendeu? Então, assim, isso está em modelagem ainda, a gente não tem segurança ainda para lançar de mercado, mas é um tema que está ficando cada vez mais importante para nós aqui dentro na discussão da ativo, Danilo. Super interessante esse IP, viu, Fábio? Interessante mesmo. Faz sentido para a maioria dos clientes que a gente atende. Principalmente o cliente que está... É como se fosse uma higienização contínua, né? Principalmente o cara que está em IaaS ali, cria uma máquina para um teste, esquece esse troço ligado, vai lá, bota um SSD só para ver se foi aquilo mesmo, esquece de voltar. Isso aí. Entendi. Então, se ele alocou uma máquina de 256 e usa 128, ele vai ser alertado que ele pode baixar para 128. Ótimo. Isso é uma boa gestão. Ele tem essa sensação, essa certeza, essa percepção de que ele está usando efetivamente o que ele precisa, nada mais, nada menos. Né? E na hipótese, né, de acontecer alguma coisa que estoura o consumo, eventualmente alguém que diga, cara, tô te alertando aqui para te evitar uma fatura grande lá na frente. Né? Então, de alguma maneira, a gente quer modelar isso para dar essa segurança para o cliente que consome nuvem. Né? Muito bom, Fábio. Muito bom. Parabéns. Tá bom, Danilo, vamos para mais uma última pergunta aqui. A gente está quase estourando o nosso tempo aqui. Ferigato, obrigado pela participação. Sabemos da má qualidade atual dos sistemas de resposta automática e modelos de suporte com troncos de atendimento eletrônico. Né? Assim, a questão das URAs, né, do atendimento automatizado. Né? Como vocês enxergam o SLA atual para a situação onde, por exemplo, a ferramenta de cloud utilizada tem algum tipo de queda e gera impacto em negócios que não podem parar? E como as leis atuais de reajuste de valores para essas mensalidades, seja por usuário ou por aplicação? Eu acho que se puder explorar um pouquinho, Danilo, o tema disponibilidade em nuvem, né? Disponibilidade, SLA, esses aspectos. Não, legal. Pelo visto, parece que eu que vou responder todas as perguntas, Fábio. Na próxima, o senhor... É a vantagem de moderar o debate, Danilo. Obrigado, Ferigato, pelo bate-papo, mas a ideia é o seguinte, vamos de novo, pensar numa estrutura de cloud, levei meu SAP. Talvez o SAP, o RP das empresas, seja algo mais crítico, né, para a operação inteira. Então, legal, o meu SAP está na nuvem e, pelo que eu estou entendendo, um problema de infraestrutura, não da empresa dele, porque num processo igual esse que a gente está falando de home office, não vai ter um problema de internet, cada um tem a sua, pode ter duas, pode sair pelo celular, enfim. Mas é um problema lá na nuvem, lá na Microsoft, vamos pensar assim. Por isso que eu digo que a escolha do Microsoft, a Amazon, desses grandes players de nuvem. Por quê? Lá na Microsoft contratei uma nuvem no sul do Brasil. Legal, estou pagando $1.000. Eu quero replicar, isso é extremamente crítico. Então ele comenta aí que é crítico para o negócio. Legal, ela me dá 3 noves de disponibilidade, ou seja, 99,9. Cara, eu boto esse troço replicando nos Estados Unidos, agora. Vou lá, coloco para replicar, daqui X horas está pronto, e ela me garante 2 noves a mais, ou seja, 99,99% de uptime desse negócio. Então, caiu o data center da Microsoft inteirinho no Brasil. Cara, eu vou ter um problema com a minha disponibilidade? Não. Mas custava $1.000, agora é $1.300.
Ok, mas não é a aplicação crítica para o negócio? Então, assim, ó, vai muito da arquitetura que estão te oferecendo. A hora que a gente olha, estou indo para um provedor local, cara, a chance de dar M é grande. Agora, num provedor de cloud, se der M, é porque foi configurado de maneira errada, arquitetado de maneira errada. Dá para a gente, de novo, ter esse troço replicado na Europa, Ásia, Américas, Brasil. Quão crítico é a tua aplicação? Entendeu? Isso eu estou falando de infraestrutura. Quando a gente olha plataforma, fica mais fácil ainda. Entendeu? Então, para se ter ideia, eles falam que o Facebook ele é baseado em plataforma, em containers. Então, o Facebook ele tem lá, ele vai criando containers de acordo com a utilização. Dizem que, durante a Copa do Mundo no Brasil, o Facebook criou-se mais containers nos data centers do Brasil, que eles têm parceria, do que normalmente é. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele aloca recurso, ele volta recurso, ele é elástico, né? De acordo com, puxa, se é uma empresa gigante, todos os usuários estão mais na Ásia, vão agregar mais recurso lá do que aqui no Brasil. E assim vai, porque a plataforma, só que a minha aplicação precisa estar preparada para isso, ela já tem essa característica. Quando a gente está falando de infraestrutura, de novo, aí é a gente criar o tal do DR, o tal do georreplicação, e tem N ferramentas no próprio data center que a gente já garante tudo isso. Então, não me preocupa a infraestrutura, me preocupa, talvez, lá atrás, a arquitetura ser bem feita. Esse é o ponto. Modelar bem o projeto para garantir que a arquitetura não comprometa, né? Tem um recurso... Os reajustes, falando dos reajustes, Fábio, também, pode me ajudar com relação a isso, mas os reajustes da Microsoft é sempre para baixo. Então, eles... vamos pensar com a cabeça lá da Microsoft. Eles têm um ambiente lá que, cara, eles compraram servidores novos. Eles têm que forçar os usuários a migrar do perfil de máquina. Então, para quê? Para eles poderem desligar aquele antigo. O que normalmente eles fazem? Eles jogam um novo preço bem mais baixo do que o antigo. O antigo não sofre variação, não sobe o preço, ele fica um preço flat, porém em dólar. E os novos eles vão lançando mais barato para justamente forçar a gente a migrar. Então, eu estou entendendo que o seguro do Fábio justamente indica isso. Opa, você está usando uma máquina de 256 de RAM com 500 GB de disco SSD e 8 procs. Acabaram de lançar uma mesma máquina igual a essa, mais barato. Quando você fala assim, putz, é mais barato 50 cents só, por hora. A hora que você faz isso no mês, dá $350. A hora que você faz vezes reais, opa, então eu vou migrar esse recurso. Então, a mensalidade, de novo, que a gente trabalha muito com Microsoft aqui, Amazon, 99% do nosso volume está na Microsoft, eles trabalham como? Preço fixo em dólar. Isso não muda. O que muda realmente é o dólar, que vai muito lá na assinatura do contrato, você fala, putz, eu quero esse contrato garantido em reais. A gente coloca ali um valor de câmbio em cima disso e já te garante esse contrato em reais e não tem oscilação de valor e tudo mais. Legal. Excelente, Danilo. Excelente. Tem um ponto também que a gente, nessa questão dos SLAs, tem um serviço, né, da Microsoft chamado ExpressRoute, que é justamente se algum cliente tem uma necessidade de uma latência muito pequena para um determinado serviço que roda essencialmente na nuvem, o ExpressRoute é isso, né? Quer dizer, você garantir a menor latência entre o teu ambiente local, né, onde estão os teus usuários, com o ambiente em nuvem. Isso é muito comum em ambientes de ERPs maiores, onde você quer botar o banco de dados e a aplicação na nuvem e rodar o teu cliente local, né? Então, é outra possibilidade que você tem para dar resposta a essa questão dos SLAs, né? E tu disseste muito bem, que bom que tu trouxe esse ponto a Microsoft lançar máquinas novas, mais performáticas e com preço mais baixo, sem que isso signifique, isso é importante dizer, que o cliente precisa migrar o ambiente, né? Quer dizer, assim, trocar o recurso em Azure é tão simples quanto dar o stop na máquina virtual, escolher uma nova categoria, essa categoria com mais performance ou mais barata, e dar um play na máquina de novo. Não tem migração, não tem instalação, não tem impacto técnico, né? Como tu bem disseste antes, o recurso técnico tem que estar focado na área de negócios, né? Para ajudar a empresa a ganhar
a ganhar dinheiro e reduzir custo e otimizar a operação. É lá onde precisa ficar a operação técnica. Né? Acho que esse é o ganho. Tá? Danilo, estamos chegando no final aqui, fechamos 1 hora já de live. Vou pedir tua mensagem final, agradecer o pessoal todo pela participação aqui, vou te passar para a mensagem final, depois eu faço a minha mensagem aqui e dou o resultado da pesquisa que a gente fez. Legal, Fábio, eu tô curioso para ver a pesquisa também. Mas o recado é esse, enfim, contem com a LGTI para o que precisar com relação à cloud, com relação a... Depois, eu poderia falar muito de Express Route, como você comentou aí, Fábio, mas a gente deixa assuntos para uma próxima live. Mas obrigado, pessoal, obrigado, clientes, obrigado, parceiros, obrigado, time LGTI Tivo, obrigado, backstage nosso aqui, Camila, Maiara e Fábio, muito bom falar com você, eu aprendo muito com o Ativo, você é um cara brilhante, obrigado pelo convite e sucesso aí nos negócios, viu? Obrigado. Obrigado, Danilo, demais, está sendo muito boa essa relação aí que a gente tem construído. Como eu sempre te digo também, é um prazer sempre fazer esse benchmark com vocês, e vocês são uma empresa em quem eu me espelho bastante também para uma série das iniciativas que a gente está tocando. Mais uma live boa que a gente pôde construir juntos, né? Fica um recado e um convite já para a próxima semana. Próxima semana, provavelmente, a gente vai trazer alguns clientes aqui para o stage também para compartilhar com a gente, né? Então, já fica o convite para todo mundo que pôde participar aqui. Obrigado também a todo o time, né? O nosso time aqui da Ativo, o time da LGTI que pôde convidar clientes e participar dessa conversa, né? Eu fiquei muito, muito, muito gratificante poder compartilhar com vocês um pouco do que a gente tem feito, né? Da pesquisa, Danilo, para te dar um preview aqui, 70,8% dos respondentes disseram que estão mais produtivos trabalhando no home office do que trabalhando nos seus espaços tradicionais. Olha aí. 70,8% dos respondentes foram mais de 40 respostas, tá? E 70,8% mais produtivos, né? Se a sua empresa permitisse que se trabalhasse em qualquer lugar, se continuaria morando na sua cidade ou país, a gente teve 30% dizendo que não, 30% dizendo que moraria ou se mudaria da cidade, né? Que é um ponto importante. E essa é uma reflexão, Danilo, muito legal que nós fizemos, eu e tu nesses dias, de que na hora que a empresa entende que ela pode funcionar de forma distribuída, ela entende que o mercado de potenciais colaboradores dela é o Brasil inteiro, né, ou o mundo inteiro. A gente não precisa mais contratar para as regiões onde a gente tem escritório, a gente pode contratar onde as pessoas boas estão, né? E isso também é um recado para quem está encarando esse mundo novo, né, de home office, em que a empresa pode contratar de qualquer lugar e operar de qualquer lugar, que é uma mágica que a gente tem nesse momento, né? Pessoal, então eu fico imensamente grato. Danilo, muitíssimo obrigado, né? Eu dou meu agradecimento final e, Danilo, bola está contigo aí para fazer o encerramento. Não, valeu, Fábio. Obrigado mesmo. Obrigado para quem respondeu a pesquisa e até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.